O programa Saber Direito desta semana é com a professora Jéssica Ferracioli. O curso é sobre direito penal, com enfoque no tráfico de pessoas. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, telespectadores da TV Justiça. Me chamo Jéssica Ferracioli, sou professora especialista em Direito Penal e advogada criminalista. Sou mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Bem-vindos ao programa Saber Direito. Ao longo dessa semana, estudaremos um tema muito interessante e multidisciplinar que tem sido debatido em várias áreas de estudo. Trata-se do tráfico de pessoas, também conhecido como tráfico de seres humanos. É um tema muito rico e que exige uma abordagem multidisciplinar, mas determinante em dois aspectos: as condições das vítimas e as exigências político-criminais que dele derivam. Portanto, a nossa primeira aula será dedicada à evolução histórica do tráfico de pessoas. Faremos uma abordagem sobre os principais tratados internacionais que versaram sobre o tema, passando também pela evolução legislativa no âmbito do ordenamento jurídico interno brasileiro e, por fim, faremos um panorama sobre o cenário atual e que se mostra o tráfico de pessoas como um fenômeno em ascensão. A segunda aula será dedicada ao estudo da definição do tráfico de seres humanos e à análise dos seus elementos constitutivos. Ainda faremos um breve panorama sobre as distinções entre o tráfico de pessoas, o tráfico ilícito de imigrantes e a imigração ilegal, clandestina e fraudulenta, pois é muito comum que esses fenômenos sejam confundidos. Portanto, a diferenciação deles faz-se essencial para um aprofundamento do tema em estudo tráfico de pessoas. A terceira aula do nosso estudo será dedicada aos fatores colaboradores ao tráfico de seres humanos. Veremos que, apesar de se modificarem de país para país, eles são sim fatores que colaboram para que o tráfico de seres humanos esteja hoje em ascensão. A quarta aula do nosso estudo será dedicada à análise de todas as modalidades de tráfico de pessoas, sempre atrelada à modalidade de exploração, seja ela tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, tráfico de pessoas para fins de exploração da mão de obra laboral, tráfico de pessoas para fins de extração de órgãos, tecidos e células humanas, tráfico de pessoas para finalidade de adoções ilegais, tráfico de pessoas para casamentos forçados e tráfico de pessoas para a exploração da mendicância. A nossa última aula do tema tráfico de pessoas será dedicada ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual previstas no ordenamento jurídico brasileiro, no Código Penal, artigos 231 e 231-A. Bom, meus caros, vamos então ao tema da aula de hoje: tráfico de pessoas e a sua evolução histórica. O tráfico de pessoas remonta a sua origem desde a Antiguidade Clássica. Grécia e Roma utilizavam-se do tráfico de seres humanos para fins de exploração da mão de obra laboral. No período colonialista, surge o tráfico negreiro transatlântico, também com o intuito de fornecimento de mão de obra laboral, no qual os africanos eram trazidos da África para as Américas para servirem também
como mão de obra laboral e terem os seus serviços laborais explorados. Num segundo momento, o tráfico de pessoas mudou a sua característica, voltado para a exploração da mão de obra sexual, não voltado mais para a exploração de mão de obra, mas para a exploração sexual. Esse fenômeno foi conhecido como tráfico de escravas brancas ou trade slave weight, ou seja, era um fenômeno em que as mulheres brancas eram trazidas da Europa, aproveitando-se o incremento dos fluxos migratórios para serem exploradas sexualmente nas Américas. Nesse contexto, a prostituição e a exploração sexual fomentava o tráfico de escravas brancas daquela época. E esse fenômeno, tráfico de escravas brancas, fomentou a elaboração dos primeiros instrumentos internacionais sobre o tema tráfico de pessoas. E a preocupação com o tema tráfico de escravas brancas originou-se na Grã-Bretanha, país em que houve a primeira lei incriminadora do tráfico de pessoas no ano de 1885, que se denominava Criminal Law Amendment. Posteriormente, 4 anos após, em 1890, o Código Criminal da República no Brasil, em seu artigo 278, criminalizou pela primeira vez o tráfico de mulheres. No entanto, o fez apenas coibindo a exploração sexual e a prostituição. E veremos ao longo das nossas aulas que o tráfico de pessoas não versa apenas sobre a exploração sexual, mas está atrelado a outras modalidades exploratórias, sendo elas a exploração do trabalho, a extração de órgãos, tecidos e células humanas, as adoções ilegais, a exploração da mendicância, enfim. Posteriormente, em 1902, pactuou-se em Paris a primeira conferência internacional sobre o tema tráfico de pessoas. Tal tratado marca a primeira adesão do Brasil em um documento internacional que trata sobre o crime tráfico de pessoas. No entanto, nesta época, a coibição na esfera criminal era voltada especificamente apenas para o tráfico de mulheres. A Conferência Internacional de Paris, no entanto, ela não chegou a adotar medidas penais de fato. Tão somente previa medidas de acordo entre os países signatários e algumas medidas de proteção voltada para as vítimas, nesse caso, as mulheres. Em 1904, o Acordo para a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas foi o primeiro instrumento internacional que marcou a criminalização do delito tráfico de pessoas no âmbito internacional. No entanto, o Brasil tornou-se signatário desse instrumento internacional apenas 14 anos após a sua promulgação com vigência internacional. Em 1910, a Convenção Internacional para a Supressão do Tráfico de Escravas Brancas previa também medidas penais de fato, inclusive prevendo a incriminação da tentativa e dos atos preparatórios para o crime de tráfico de pessoas. Em 21, a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças
manteve a criminalização do tráfico de pessoas e voltou um olhar especial também para as crianças, que passou a ser objeto de proteção do tráfico de pessoas. Em 1933, a Convenção para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores, que foi emendado em 1947, estendeu a proteção para todas as mulheres, manteve a criminalização do delito de tráfico de pessoas e, posteriormente, apenas 2 anos após, em 1949, já sob a égide da Liga das Nações, no âmbito da ONU, promulgou-se a Convenção e Repressão do Tráfico de Pessoas e Lenocínio. Nesse caso, a Convenção, ela é muito importante, por quê? Porque ela reuniu todas as normas presentes nas outras convenções, aboliu a perspectiva de gênero, que nesse caso, até então, a proteção era exclusivamente feita em relação às mulheres. Então, o âmbito de proteção das vítimas foi ampliado para pessoas e manteve-se a criminalização do delito, a tentativa, dos atos preparatórios. No entanto, ela não diferenciou a prostituição do tráfico de pessoas, apenas manteve uma perspectiva abolicionista da prostituição. 50 anos após a Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, houve a promulgação da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e os seus protocolos adicionais. Observando-se que, desde 1949 até o ano 2000, uma lacuna referente ao tema do tráfico de pessoas persistiu durante esse período, em razão, principalmente, do momento político da época em que o tema tráfico de pessoas tornou-se em segundo plano. A partir de 1980, a temática tráfico de pessoas voltou a emergir na agenda internacional como um delito em ascensão e preocupante, devido a 2 causas condicionantes. Quais sejam? A emergência da temática dos direitos humanos, que passou a defender o entendimento de que o tráfico de seres humanos constitui um objeto de violação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, e